Salve, salve galera, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aí à nossa grande mentoria. E hoje nós temos uma super mentoria de nuvem. Fiquem aí comigo, pessoal, porque vai ser muito legal. É um assunto super interessante aqui para quem está interessado em nuvem, especialmente a AWS, tá? Vou trazer aí para vocês um conteúdo muito interessante, que é sobre como projetar arquiteturas em nuvem, tá, galera? Então hoje a gente vai falar aí do Well Architected Framework da AWS, que é uma ferramenta aí, um conjunto de práticas, melhor dizendo, que vai ajudar vocês a desenvolverem as arquiteturas de uma forma muito mais eficiente, segura, econômica e também com um melhor desempenho, né? Então hoje nós vamos falar, galera, dentro aí do nosso Bootcamp Cloud da AWS, sobre os 6 pilares do AWS Well Architected Framework, né? Então vou explicar para vocês o que é esse framework aí, quais são esses famosos pilares deles aí que são muito conhecidos dentro da galera da comunidade da nuvem. Vou trazer esse conteúdo aqui, ó, ouro puro, tá, galera? Isso daqui é conteúdo de primeira para vocês. Isso aqui faz um diferencial muito grande para profissionais aí que querem trabalhar com nuvem, beleza? Meu nome é Cassiano, né, como eu já me apresentei antes. Eu sou graduado em Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas desde 2015. Eu moro em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, aqui no sul do Brasil. A UTFPR fica numa cidade aqui perto, é Medianeira, tem cursos muito bons de TI, inclusive. Ano passado eu concluí minha pós-graduação em defesa cibernética, então eu estou entrando para esse lado também da segurança, que é uma área muito legal. E recentemente, ano passado também, tirei minha primeira certificação vou usar o termo em inglês, né, que é o Solutions Architect Associated, que na verdade é para arquitetos de soluções em nuvem, que basicamente é o assunto de hoje, que é construir arquiteturas em nuvem, né? Não é tanto voltado à programação, mas sim sobre como utilizar os serviços da AWS para construir as arquiteturas de uma forma que seja econômica, de alto desempenho, segura, eficiente, resiliente, entre outros termos aí. Beleza? Então vamos lá. A gente vai falar aí do Well Architected Framework e os 6 pilares aí, que são a excelência operacional, a segurança, a confiabilidade, né, reliability em inglês, né, a performance ou eficiência, otimização de custos, isso é essencial e eu vou explicar depois por quê, e a sustentabilidade aí, a gente vem numa pegada recentemente aí de ESG, de pegada de carbono, preservação do meio ambiente, então a AWS ela não fica fora disso, né? Na verdade, se vocês forem ver, as grandes Big Techs, elas têm essa pegada também voltada aí à sustentabilidade ambiental, uma pegada bem legal. Tá? Então vamos lá. O que é o Well Architected Framework, né? Ele não é um programa, ele não é um software. Depois eu vou mostrar para vocês um serviço da AWS do Well Architected Tool, mas o Well Architected Framework, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas, tá? Então, o arquiteto de nuvem vai construir as arquiteturas utilizando os serviços da AWS com base em alguns pilares, né, que são parâmetros, melhor dizendo, são métricas que ele busca atingir para construir a solução ótima. Digamos que é uma questão assim de um cobertor curto, né? A gente precisa ponderar vários temas ali para que você tenha uma solução aí de alto custo-benefício, né? Ou melhor dizendo, do melhor custo-benefício. Tá? O Well Architected Framework, né, vocês podem encontrar algumas informações nessa página que eu vou abrir para vocês. Então, ele propõe algumas perguntas fundamentais, né? Inclusive, ela possui uma ferramenta muito legal que ela analisa as arquiteturas existentes dentro da AWS e sugere aí, por meio de várias métricas que já são implementadas dentro da AWS, sugerem melhorias dentro dessa arquitetura, né? Então, logo de cara, eu vou abrir aqui para vocês essa página. Deixa eu ver aqui onde vai abrir. Abriu aqui na minha segunda tela, tá? Então, vocês podem acessar esse link, que eu vou colocar, inclusive, aqui no chat para vocês. Podem, quem quiser explorar aí a página, pode ver, né? A AWS ela tem uma documentação extremamente rica,
tá, pessoal? Riquíssima mesmo, para quem tem interesse aí na nuvem, tá? Em conhecer os serviços. Então, a gente pode ver um panorama geral, então, ele fala dos pilares, do framework, a gente vai falar de cada um deles aqui ao longo da nossa apresentação. A AWS também fornece alguns serviços interessantes aqui, artigos também para quem tiver interesse em ler, sobre como utilizar aí as ferramentas da AWS buscando aí encontrar uma arquitetura bem arquitetada, né? Então, vocês podem explorar aqui os pilares, o Well-Architected Lenses, né? Que são aí ferramentas utilizadas para você tirar insights a respeito de arquiteturas existentes, e tem muito material legal aqui, beleza? Então fica o link aí para vocês, quem quiser explorar, pode ficar totalmente à vontade. Então deixa eu voltar aqui. E bora lá. Então, galera, quando a gente fala nisso do Well-Architected Framework, é necessário ter uma coordenação entre os times, tá? Aqui a gente tem essas definições dos times de operação, engenharia, aplicações e plataforma. Isso não significa que você tenha que setorizar uma empresa, criar um time específico para cada um deles, mas é uma questão de assumir responsabilidades, tá? Então você atribui tarefas ou, olhando da perspectiva que você faça parte de uma equipe, você vai receber responsabilidades que você vai ter que desempenhar dentro de um time. Então, esses times, esses 4 times, eles são uma forma de limitar o escopo de atuação de cada equipe. Então, você tem equipes mais setorizadas, onde cada uma delas tem um foco específico, mas isso exige também uma grande coordenação entre os times para que eles tenham uma troca de informações eficiente. Você tem alguns que têm times maiores, com responsabilidades maiores, mas dentro do mesmo time. Então envolve já uma questão da gestão de um time maior. E quando você tem um time grande só e essas responsabilidades são distribuídas ali dentro, cada tipo de organização do time tem os seus, digamos assim, prós e contras, né? Quanto mais focado, melhor para desempenhar uma tarefa específica. Porém, é mais complexo a comunicação entre os times. Isso daqui é muito parecido até com uma própria arquitetura de software, né? A gente tem um monolítico que contém tudo ali dentro. Então, existe também essa estrutura de time mais monolítica e tem também a mais descentralizada. Então, um lado tem a comunicação mais fluida, está todo mundo no mesmo time, você não precisa alocar pontos de contatos para cada um deles, porém, também fica muito mais fácil de dispersar, os rearranjos também acabam sendo um pouco mais complexos quando você tem uma estrutura mais monolítica, mas não é uma questão de melhor e pior, e sim o que se adapta para cada caso. Inclusive, isso pode ir se moldando, né? Acaba sendo de uma forma mais maleável aí, de acordo com as necessidades do time onde você está trabalhando, tá? O que importa é a coordenação entre esses times é essencial para que o projeto tenha um bom resultado. Bom, então agora a gente vai entrar aí na parte dos 6 pilares, então eu vou falar um pouco aí de cada um deles, né, citar em mais detalhes essas características, tá? Então nós vamos passar aí por esses 6 pilares, tá? Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que quando vocês forem pesquisar pelos frameworks, então, melhor dizendo, pelos pilares do frameworks, algumas fontes vão dar 5, tá? Porque recentemente entrou esse último pilar aqui, o de sustentabilidade, tá? Mas de qualquer forma, não muda assim drasticamente a lógica, tá? Eu vi uma pergunta aqui interessante do Henrique, né? Quem usa o Well Architected Framework, né? É o arquiteto de software? É o arquiteto de soluções em nuvem, tá, Henrique? Tá? É um pouco diferente. Porque o arquiteto de software, ele é voltado mais a partir da programação e do desenvolvimento, né? Aqui a gente está tratando de uma questão relacionada à infraestrutura, tá?
Então, aqui você tem, digamos assim, um arquiteto de software que atua na parte do desenvolvimento, mas esse sistema, esse software, ele vai rodar em cima de alguma infra, seja nuvem ou seja nas on-premise, né, no caso. Então, aqui a gente vai, é uma responsabilidade dos arquitetos de nuvem, tá? Então, continuando aqui, eu vi que a galera estava falando aqui no chat que está com problema de áudio, tá? Se for no negócio geral, me avisem, por favor, tá? Bom, então a gente vai começar aqui a detalhar um pouco mais de cada um desses pilares, joia? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem um ponteiro aqui do PowerPoint. Cadê aqui? Pointer Options, Laser Pointer. Isso aqui. Agora fica mais legal. Então vamos lá, vamos falar aqui do pilar de excelência operacional, tá, galera? Então, o foco dele é que a arquitetura ela execute de forma eficiente, então que ela atenda todas as demandas diárias aí da arquitetura de nuvem, né? Então, ele tem algumas exigências, como, por exemplo, monitorar continuamente os recursos e também automatizar processos para reduzir a intervenção manual. Qual que é o problema? Vou começar de trás para frente, né? Qual que é o problema da intervenção manual? Primeiro, custa caro, tá? A mão de obra, então você alocar pessoas para ficarem ali ajustando a arquitetura, revendo os processos, é algo que custa caro. Então, o máximo que puder ser automatizado é melhor, tá? Então, existem muitas ferramentas relacionadas a DevOps, por exemplo, dentro da AWS, que auxiliam aí a construção, a manutenção e também o monitoramento, tá? Existem muitas ferramentas como o CloudTrail, o CloudWatch, outras ferramentas que fazem a análise do uso dos serviços dentro da AWS. Então, eles vão ali monitorando o desempenho. Então, o arquiteto ele pode estabelecer, ele pode configurar esses serviços para eles darem alertas de métricas. E essas métricas vão basear aí possíveis atualizações e rearranjos dentro da plataforma. Então, isso significa que o arquiteto ele tem que estar ali atento aos, digamos assim, o feedback que a arquitetura retorna para ele por meio desses serviços de monitoramento, né? Então, é uma questão assim, de um foco constante. Então, se a solução começou com um tamanho e a demanda dela explodiu, é necessário ficar de olho para não ter, por exemplo, gargalos. Ou se a solução acabou tendo uma redução brusca de uso, para reduzir custos. Então, para ela não. Porque é muito diferente do que ela só funcionar. Tá? Só funcionar, funciona, né? Mas a questão, quanto custa isso também, né? Qual é a experiência de quem está usando essa solução? Então, tudo isso pega, né? O Brabo aqui, esse cara é brabo aqui, o Edgar Brabo, e está perguntando se as empresas buscam muito esse profissional. Tem uma demanda muito grande, tá, Edgar? Muito grande mesmo de arquiteto de soluções em nuvem e profissionais que tenham um conhecimento de nuvem. Não precisa ser necessariamente um arquiteto de nuvem. Se for, é muito melhor, tá? Mas você tendo o conhecimento já elementar, fundamental de nuvem, como funciona, como faz o deploy, como que monitora, isso já dá muito mais vantagem, tá? Porque as coisas estão muito linkadas. Porque o desenvolvedor aí precisa entender onde essa aplicação vai rodar. Então, acaba fazendo parte aí da stack de tecnologia de um profissional de TI, beleza? Mas tem muita demanda, sim, para os arquitetos de soluções em nuvem. Então, quais são aí as ações, né, que precisam ser tomadas pelo arquiteto de nuvem para que se alcance a excelência operacional, né? Então, automatização, automação de processos. Então, que muita coisa seja gerada pelos próprios serviços da AWS para que o arquiteto ele fique na parte estratégica e não operacional, tá? É a mesma coisa que cavar um poço com uma máquina e cavar na pazinha, né? Então, você ganha tempo e você usa todo o potencial de um arquiteto na parte que é realmente a dele, que é a estratégica. Então, o monitoramento contínuo dos recursos,
custos, usos, tá? Justamente buscando aí esse balanceamento, identificação e resolução rápidas de problemas. Então, justamente está tudo ligado, porque as ferramentas entregam alertas também de problemas dentro da solução, uma instância DC2 que caiu, um endpoint de API que está sobrecarregado, ou um pico que não está sendo atendido, entre outras coisas, né? Garantia da resiliência do sistema, né? A AWS ela tem uma característica de ser distribuída em vários data centers ao redor do mundo, né? A gente tem as regiões, dentro das regiões nós temos as availability zones ou zonas de disponibilidade, que são de fato os data centers, tá? Então essa resiliência do tipo caiu numa região, a outra se sobrepõe e o sistema continua funcionando lisinho, tá? Então, o arquiteto ele também precisa manter o foco na eficiência das operações diárias, de tudo que acontece dia a dia, monitorando, tá? E aí temos o pilar da segurança. Eu diria que esse daqui é o fundamental, tá? Eu acho que a segurança ela vem acima de tudo. Eu até colocaria esse como o primeiro pilar, mas todos são importantes. Mas eu diria que esse é o mais importante porque não adianta ter uma aplicação, uma arquitetura bem feita, de alto desempenho, se ela é vulnerável a ataque, tá? Porque não é só uma questão do tipo, meu serviço caiu. Você pode comprometer toda a sua base de dados, uma senha mal cuidada, uma pessoa mal intencionada pode ir lá e derrubar todos os seus serviços, destruir sua arquitetura, ou também espanar, né, que a gente diz, ligar um monte de instâncias do EC2, que são máquinas virtuais, e dar um boom de custo, e a tua fatura vem ali 100 mil reais no final do mês, é complicado, tá? Então, para isso, tem algumas formas, né? Definindo políticas de segurança, basicamente é dizer quem pode fazer o que no que, ou seja, que pessoa pode acessar um recurso e o que ela pode fazer nesse recurso. Então, tudo isso são definidos por meio de políticas. Tem um serviço muito bom, que é o IAM, o Identity and Access Management, dentro da AWS, que ele é a base da segurança ali para a definição dessas políticas de acesso. E também esse gerenciamento de identidades, né? Então, é fundamental. Então, basicamente, é que os usuários autorizados possam possam ter esse acesso a sistemas e a dados confidenciais. E como que a gente chega nesse pilar da segurança, né? Então, a questão é proteger o sistema e os dados que circulam dentro das aplicações contra ameaças internas e externas, né? O que são ameaças internas e externas? As externas é o famigerado hacker, tá? Que ele vai lá, faz uma varredura, explora uma vulnerabilidade, entra no teu sistema e acessa seus dados. Uma ameaça interna pode ser até um, um, um trabalhador que está descontente com alguma coisa dentro da empresa e ele usa daquele acesso privilegiado para causar dano, tá? Então, você pode estar ali literalmente dormindo com o inimigo, vamos dizer assim. Então, tem que ter muito cuidado, por isso é muito importante ter essas políticas de acesso, tá? Então, a segurança ela deve ser considerada desde o início do projeto e ao longo do ciclo de vida. Então, não é do tipo, projetei e está rodando, beleza. Não, você vai monitorar ali quem está acessando, quem está fazendo o quê, detecção de anomalias. Tem serviços também dentro da AWS, como o Shield, como outros serviços que monitoram o que o usuário está fazendo dentro da plataforma. Depois eu dou uma passada ali no console, mostro para vocês algum desses serviços, né? A AWS tem até uma ferramenta baseada em inteligência artificial que vai monitorando o comportamento dos usuários dentro de uma conta. Então, ele consegue detectar anomalias naquele comportamento e reportar para um superior. Isso é muito legal, tá? Então, coisas como a criptografia dos dados também, e auditorias regulares de segurança, é avaliar mesmo se algo está fora dos conformes, né? Tá. O Reginaldo fez uma pergunta aqui relacionada à parte de custo, tá?
Bom, eu ia falar ali na frente da otimização de custos, mas já vou adiantar, né? Tem a página de billing, tá? E você pode colocar o que a gente chama de budgets. E você pode alocar ali um limite de custo, tá? Do tipo, quando o meu custo da arquitetura alcançar $10, eu quero que me dispare um e-mail para saber que está chegando ali, tá? Então você consegue monitorar dentro de toda a interface de billing o que está acontecendo dentro da tua arquitetura, beleza? Bom, a gente falou aqui de dois pilares. Agora vamos para o terceiro, né? Nós vamos agora para o de confiabilidade, tá? Então, a confiabilidade é que você possa confiar que a tua arquitetura vai estar funcionando do jeito que ela foi prevista para funcionar, né? É igual você estar viajando e você confia que o pneu do seu carro não vai explodir quando você estiver lá a 120 por hora numa BR, né? Então é a mesma coisa. Então a confiabilidade ela trata de que a tua arquitetura é robusta e ela vai funcionar da forma como ela deve funcionar, tá? Então envolve uma questão de tolerância à falha, tá? Isso envolve aquilo que eu comentei antes, por exemplo, a gente tem soluções multi-AZ ou multi-availability zones. Basicamente, é uma arquitetura que está replicada em mais de um data center e ali você faz um balanceamento de carga e um health check, né? Que o health check é você verifica o estado, né? Health é de saúde, né? Você verifica se a arquitetura em uma determinada região está saudável. Se ela não está, ela automaticamente redireciona o tráfego para uma outra zona de disponibilidade onde a tua aplicação está saudável. Então, isso daí acaba sendo característica de uma arquitetura resiliente e tolerante à falha. Então, para isso, é interessante ter a realização de testes para recuperação de desastres, né? Tem várias estratégias aí de disaster recovery que você pode implementar para o caso tipo, putz, caiu tudo, caiu uma instância lá do RDS, que é o meu banco de dados relacional, que roda em instâncias EC2. Caiu a minha instância, minha máquina virtual. Ele já espana em outra região, o tráfego é redirecionado por lá, tá? E dessa forma você consegue manter a tua aplicação ali disponível, tá? E por isso é necessário monitoramento constante aqui, quando eu falo da parte dos serviços que monitoram e geram alertas, tá? O Bruno fez uma pergunta interessante aqui, se a confiabilidade é o mesmo que alta disponibilidade. Na verdade, a parte de alta disponibilidade ela faz parte da confiabilidade, tá, Bruno? Porque se você tem uma arquitetura com essa característica de ser altamente disponível, ela gera essa confiabilidade, tá? Independente do que acontecer, ela vai estar sempre disponível. Então, aí entra a questão do projeto de sistemas tolerantes a falhas, tá? Ou seja, a minha arquitetura está disponível pelo menos em mais de uma região. Se for uma aplicação muito crítica, você pode, ou melhor dizendo, a minha arquitetura está disponível pelo menos em mais de uma availability zone, uma zona de disponibilidade, ou se for algo muito mais crítico, em outra região mesmo. Por exemplo, tem região no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, tem a região de Frankfurt, na Alemanha, tem a região de São Paulo, aqui no Brasil, tem a região da Irlanda, tem várias regiões que são regiões geográficas mesmo, onde aí dentro de cada região tem várias availability zones. Essas availability zones, elas têm normalmente 3, mas podem ir até 6, dependendo do tamanho da região, tá? Então, tudo isso vai de uma avaliação do arquiteto, com base aí nas regras de negócio passadas pelo cliente, e aí você vê qual é a necessidade aí da tolerância à falha, né? Então, envolve também as estratégias de recuperação de desastre. Por exemplo, caiu uma instância do banco de dados, a outra já sobe.
caiu uma região, ficou fora, a outra se sobrepõe. Testes também, simular os desastres, isso é muito importante, tá? Veja que a gente vai ver muito aqui a partir do monitoramento, ou monitoração, né? Vamos ver muito isso daqui ao longo de todos os pilares, né? E o foco é na garantia da disponibilidade. Então, é exatamente aquilo que entra, ou melhor dizendo, entra muito bem naquilo que o Bruno perguntou, né? Se a confiabilidade é o mesmo que a alta disponibilidade. A confiabilidade se trata em garantir essa alta disponibilidade, né? Então, para você ter essa alta disponibilidade, é necessário toda essa estratégia envolvida, ok? E aí nós temos o próximo pilar, pessoal, que é o desempenho, tá? O desempenho, então, é focado aí na eficiência, tá? Não é só uma questão de funcionar, tá? Mas é que ela tem um funcionamento eficiente. Então, aí envolve a questão, por exemplo, de otimização de código. Aqui pega bastante o desenvolvedor, tá, galera? Pelo seguinte, porque a AWS ela é uma plataforma de serviços em nuvem, tá? Então, isso significa que você vai pagar pelo tanto de recurso que você consumir. Se você vai utilizar instâncias EC2, você vai pagar por minuto, por hora, né? Paga por mês, no fim das contas, né? Mas você vai pagar ali por hora de uso, tá? Essa é a contabilização. E se teu código ele é pouco otimizado, significa que ele vai ser pesado. Logo, você vai precisar de uma instância C2 mais robusta, que talvez você não precisasse utilizar se teu código fosse mais otimizado e ele rodasse mais fácil. Isso significa que tua arquitetura vai custar mais. E veja que, depois que eu não for falar de otimização de custos, mas já vou adiantando que isso daqui pode impactar até na viabilidade de um negócio que uma solução baseada numa solução que roda em nuvem, tá? Então isso é muito importante, otimizar o código, saber escolher os recursos que você vai utilizar. Se uma ferramenta, ou melhor dizendo, se um serviço baseado em serverless como o Lambda funciona melhor do que um que é baseado em EC2, ou se eu vou rodar um container do Docker, se eu vou usar o ECS, que é o Elastic Container Service, onde você sobe containers do Docker, se você vai rodar ele no modo Fargate, que é serverless, ou se você vai rodar ele baseado em instâncias EC2. Tudo isso tem um impacto, tá, no custo. Só para esclarecer alguns conceitos, né? Serverless, você não precisa de ter uma máquina, uma máquina virtual, um servidor rodando, como é o caso do EC2. Então, tudo isso daí já fica a responsabilidade aí da AWS. Você vai pagar pelo tempo de execução da tua função, né? Enquanto e só paga quando ela executar. No caso do server based, né, que utiliza o EC2, você vai pagar por hora de uso da máquina, independente se você tem ou não demanda. Qual que é melhor? Depende. Tá? Cada caso é um caso. Não é que o serverless é melhor que o EC2 ou o contrário. Tudo depende aí do teu negócio. Tá? Até vou usar um exemplo aqui. Eu estou desenvolvendo uma API, né, uma API REST. E ela não é tão utilizada assim. Ela é um processamento simples de dado e ela tem picos de uso só pela parte da manhã e no restante do dia ali ela tem pouco uso. Não é que ela não tenha uso, ela tem pouco uso, tá? Às vezes é mais conveniente você implementar teu back-end usando o Lambda, tá? Mas agora você pensar, eu vou ter que processar arquivos de planilhas, uns 5 gigabytes de arquivo que eu tenho que processar e extrair esses dados, converter eles para colocar dentro de uma tabela no banco de dados. Então, às vezes, é mais pertinente você usar uma instância EC2, porque o tempo de processamento dentro de uma solução como o Lambda, a longo prazo, ele é mais caro.
Sem contar que também tem o timeout de 15 minutos, tá? Então, tudo vai depender da sua necessidade ali. Então, ter as métricas de desempenho também, identificar gargalos, também isso é muito importante, do tipo, se eu medir errado o tamanho da minha instância C2 e aumenta muito o pico de acesso a ela vai travar e teu serviço vai cair. Então, é muito interessante isso. Implementação aí de caches, né? O que é o cache, basicamente? É como se fosse um banco de dados temporário ali, com os dados mais acessados. Tá? Então, você tem ali muito acesso, mas são os mesmos dados, esses acessos não têm muita alteração, esses dados sofrem poucas alterações. Né? Então, em vez de aí ficar mandando um monte de query, vai lá para o banco de dados, por exemplo, para o RDS, que você vai ter que acessar uma instância do EC2 com teu banco relacional implementado, armazena aí num cache. Esse dado está pronto, não precisa fazer uma query pesada toda vez que um usuário for consultar esse dado. Ou você tem, por exemplo, um streaming, tá? Ou melhor dizendo, você tem conteúdos que são acessados, que estão num servidor aqui no Brasil, mas tem gente acessando ele lá na Europa, em vez de ficar fazendo toda essa ponte enorme, ele vai armazenar num cache mais perto do cliente. Então, isso acaba diminuindo o peso em cima do teu servidor. Tem um serviço muito legal que é o CloudFront. Tá? Ele é muito legal, que ele é um CDN, né, que é um Content Delivery Network. Ele é um serviço voltado à distribuição de conteúdo. Então, ele usa caches para distribuir de forma mais fácil ali, mais próxima dos clientes, tá? Então, cache é um negócio muito legal. Distribuição da carga de trabalho, né? O balanceamento de carga. A gente tem o ELB, que é o ELB em inglês, né? Que é o Elastic Load Balancer, ou Load Balancing, que é um serviço de balanceamento de carga, onde você tem lá as suas, por exemplo, instâncias do EC2 e você distribui a carga de trabalho de forma homogênea entre elas para não sobrecarregar uma máquina e derrubar teu serviço. Tá? Então, se você tem 4 máquinas, você pode configurar teu load balancer para distribuir, por exemplo, 25 para cada uma das 4. Tá? Então, isso ajuda muito. E também tem os auto-scaling groups, ou os grupos de auto-escalabilidade, auto-escalagem. Esses termos traduzidos em português me pegam. Mas ele vai escalar de forma automática. Então, tenho ali minha arquitetura que ela precisa só de 2 instâncias EC2 para resolver meu tráfego. Beleza, tranquilo. Mas chega num momento que ela vai dar um pico. Tá? O que ele faz? Ele espana, ele aloca mais máquinas para a tua aplicação poder rodar de forma lisa, de forma estável e mantendo o desempenho. E após passar esse pico, ele mata essas instâncias, que é o scale in, né? Scale out é quando aumenta o número de instâncias e o scale in é quando elas reduzem, justamente para você não ficar pagando a mais sem ter demanda. Tá? É uma forma de você balancear e os auto-scaling groups e o load balancer, eles trabalham ali em conjunto. Tá? Então ele vê a quantidade de carga de trabalho, se atinge uma determinada carga, isso você faz um monitoramento de métricas. Chegou a 30% de consumo de CPU, espana mais 2 máquinas. Tá? Então bateu de novo, vai espanando até voltar. Tá? E aí você define qual é o mínimo, qual é o ideal e qual é o máximo que vai espanar para não ir até o infinito, tá? E nisso ali a tua arquitetura vai sendo elástica, por isso que é muito comum esse termo elastic dentro da nuvem, porque a nuvem ela funciona de forma elástica, ela se dilata conforme a tua demanda e ela se contrai conforme a demanda vai diminuindo. Um exemplo clássico disso, por exemplo, sistemas de pagamento dentro das empresas, né? Então, chegou lá o dia 25, como é o caso de algumas empresas, ou chegou lá o quinto dia útil,
vai dar aquele boom de gente fazendo pagamento. Então, assim, vai servidor ali, vai sair fumaça. Só que não é o mês inteiro que isso acontece. Então, aí o que faz? Ah, então vou colocar um pouquinho de servidor e a galera que lute lá com o sistema travando, ou eu coloco um monte de servidor e fico pagando ao longo do mês sem precisar? Não, configura ali o balanceamento de carga e o auto-scaling e a tua aplicação ela vai ser elástica de acordo com a demanda. Então, tudo isso daqui é focado em desempenho, tá, galera? Isso é um ponto muito interessante. Então, o desempenho, obviamente, ele vai tratar aqui do monitoramento, tá? Então, ele envolve muito aí a questão das otimizações, tá, galera? Aqui acabou tendo algumas descrições relacionadas a custo, que eu vou falar logo depois, tá? Que é a otimização de custo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, isso mesmo. Acabou que eu repeti aqui, mas acabei descrevendo aqui. Foi mal, foi um erro meu aqui do slide. Isso daqui é de custo, mas acabei descrevendo antes, então vai que vai. E aí a gente entra num pilar aqui também que ele é fundamental, tá? Eu acho que só não bate a parte aí da segurança em termos de como isso impacta em um negócio, tá, galera? Porque o cost optimization, né, otimização de custos, é otimizar o uso dos recursos na nuvem, garantindo que eles funcionem de forma eficiente e econômica. Então, é desempenho com custo baixo, custo-benefício, tá, galera? Esse é o foco aqui da otimização de custos. Então, envolve aqui uma atividade muito intensa de monitoramento aqui contínuo dos custos e utilizar as métricas onde é possível economizar esses recursos sem afetar o desempenho ou a confiabilidade do sistema, né? É aquilo que eu acabei de falar agorinha há pouco, tá? Sobre o meu sistema ele tem picos de uso em determinados períodos do mês, no restante do mês o uso é mais gradual. Então, como eu faço para o meu custo ser condizente com a minha demanda? Então, se o meu sistema vai aumentar o uso, o custo vai aumentar, porém, atendendo a sua demanda, esse custo ele se torna razoável e justificável, tá? Então, não é só meramente olhar, não pode passar de X reais. Não, tem que ver se a tua arquitetura vai atender a tua demanda naquele custo que você definiu. Beleza? Então, é preciso aí fazer esse monitoramento contínuo dos custos, sem afetar o desempenho e a confiabilidade. Aí volta lá na parte da confiabilidade, onde a gente tem, por exemplo, se eu vou rodar uma aplicação replicada em mais de uma AZ, uma zona de disponibilidade, um outro data center, eu vou ter outro custo, tá? Digamos assim, vai aumentar meu custo, porque eu tenho mais recursos alocados ali. Se eu precisar alocar ela em uma outra região, eu vou ter mais custos, tá? Mas isso tudo envolve do tipo, esse custo garante a minha confiabilidade, garante o meu desempenho? Se sim, então é ponderável pagar, ok? E envolve, inclusive, o tipo correto de instância do EC2. E aquilo que eu falei antes, do tipo, é uma API que não processa dados de uma forma muito intensa, pesada, é rápido o tempo de execução da minha request, da minha API. Então vamos para o serverless, eu uso Lambda. Eu preciso usar aí uma instância do banco de dados, do RDS. Qual que é o tamanho do meu banco? Tá? E ali ele vai dizer também o tamanho da instância. E uma coisa interessante aqui de otimização de custos, tá, galera? Especificamente falando do serviço do EC2, que é o serviço de máquinas virtuais da AWS. Existe duas formas de você escalar, tá? De você aumentar seu desempenho. Existe a escalabilidade horizontal, que é aumentar a quantidade de máquinas, e existe a escalabilidade vertical, que é aumentar o poder de processamento de cada uma dessas máquinas.
qual que é a boa prática nisso? Escalar horizontalmente, tá? Porque você pode matar essas instâncias depois que você não precisar de usar mais elas. Por isso que é legal usar o Load Balancer junto com o Auto Scaling Group, tá? Então, escalou horizontalmente, não estou mais usando, reduz e vida que segue, tá? Se você escala para cima, primeiro que você tem que parar teu serviço, alocar mais recursos, tá? Não, minto, eu acho que não. Acho que agora eu fiquei na dúvida, esqueci, tá? Mas depois eu respondo. Eu acho que não precisa parar a instância para alocar, mas eu vou tirar essa dúvida depois. Mas de qualquer forma, você vai aumentar a quantidade de CPU, a quantidade de memória. Logo, isso vai gerar mais custos, porque a hora o custo por hora dessa máquina vai ser mais caro, tá? Então, quanto você pode resolver é simplesmente aumentando a quantidade de máquinas, distribuindo a tua carga de trabalho de forma homogênea entre elas e ela atende a tua demanda de boa. Beleza? Então, digamos assim, o que você precisa ter em mente quando vai tratar da otimização de custos? Monitoramento contínuo. Vai lá na página de billing, que é a parte que mostra os teus custos. Ele tem até é que eu uso tudo em inglês aqui, mas ele tem tipo uma previsão, que é um forecast, tá? O forecast, ele, com base no teu consumo do mês anterior, ele manda ele já dá uma previsão de quanto vai custar no mês seguinte com base nos serviços que você tem rodando, tá? Então, dessa forma, você pode ir monitorando e prevendo os custos aí. Por que a otimização de custos é essencial? Porque é algo que você tem que pagar, tá? E se a tua solução está rodando na nuvem, é porque você tem algo ali que vai te trazer dinheiro, né? Alguém vai pagar por essa solução. Só que se ela está muito cara, às vezes inviabiliza o seu negócio, tá? Então vejam que é muito além da tecnologia. O uso da nuvem está diretamente ligado à modelagem de negócio mesmo. Então então veja que o trabalho do arquiteto de soluções de nuvem é muito mais estratégico do que operacional, tá? Então tenha em mente isso. Se o custo é muito alto, às vezes a empresa vai simplesmente tomar prejuízo e acaba inviabilizando o negócio, tá? Então, o foco nessa otimização do uso dos recursos para redução de custos. Por outro lado, você pode aumentar a margem de lucro da venda de uma determinada solução, de um serviço, enfim, simplesmente reduzindo o custo de nuvem. Tá? Eu fiz uns testes quando eu estava. Recentemente eu saí de uma startup que eu era sócio. A gente estava construindo uma solução em nuvem e eu ainda estava aprendendo a lidar com a AWS. Eu estava usando tudo baseado em EC2. Eu migrei a API para o Lambda, teve uma diferença assim de 70% no custo de um mês para o outro. Simplesmente porque eu usei um serviço mais indicado para aquele contexto. Tá? Então, por isso que o arquiteto, para trabalhar com nuvem, além de conhecer os serviços da AWS, ele tem que entender também de negócios, né? Por isso que é muito importante que no momento aí que você for conversar com o cliente, ele passe as regras de negócio de uma forma bem, bem compreensível, tá? Porque isso impacta diretamente na forma como você vai estruturar. Por exemplo, um e-commerce que está saindo de uma estrutura on-premise, né, que tem um servidor físico e quer subir para a nuvem. Como que eu trago essa arquitetura para a nuvem, mantendo a disponibilidade, a confiabilidade, a segurança e o custo otimizado? Como que eu faço isso? Preciso entender a regra de negócio e entender também dos serviços da AWS. E assim você fornece uma estrutura com um desempenho, com bom desempenho e com o custo ótimo. E aqui a gente entra no último pilar, que é a sustentabilidade.
tá, galera? O Sustainability do Well Architected Framework, né? Ele trata mais aí do impacto ambiental, tá, galera? Então, envolve uma questão assim, nuvem, no fim das contas, é computador, tá? Como que a gente fala que não existe uma nuvem literal, nada mais é do que o computador de outra pessoa. No caso, a gente está falando aqui de computadores da AWS, e eu ainda coloco que não é só você colocar para rodar no computador de outra pessoa, mas você poder usar esses recursos sob demanda. Tá? A parte da sustentabilidade envolve o quanto o uso desses recursos impactam no meio ambiente. Então, para você utilizar os servidores AWS, ela precisa de energia elétrica. E ela vai usar energia elétrica vindo de hidrelétricas, de, sei lá, usina a gás, a carvão, tudo depende do lugar ali onde está o servidor. Mas, de fato, de alguma forma, o meio ambiente é sacrificado em troca dessa geração de energia, né? Não tem como você gerar energia sem ter algum impacto. Isso é virtualmente impossível, tá? Mas você pode usar isso de forma mais consciente e otimizada. Então existe um ganho. Primeiro, usando o recurso de forma otimizada, você paga menos e você acaba aí contribuindo com o meio ambiente, porque a tua demanda de energia é melhor, compromete menos aí o meio ambiente para o fornecimento dessa energia, né? Então, por isso que o foco é eficiência energética, tá? Então, é usar da melhor forma possível, sem desperdício de recursos. O projeto, né, o design, focado no meio ambiente. Então, por isso que a AWS ela investe muito na atualização do hardware utilizado dentro dos servidores, justamente para que eles sejam mais eficientes no termo de energia, tá? Porque, novamente, menos custo, menos comprometimento do ambiente, então é um jogo de ganha-ganha, tá? Então, isso parte aí desse compromisso aí de preservação do meio ambiente, beleza? Então, aqui, galera, chegando aqui no sexto pilar da sustentabilidade, passei por cima aqui de todos os pilares e agora eu vou trazer para vocês, né, o Well Architected Tool, né, que é uma ferramenta que a AWS projetou para que os arquitetos possam identificar essas possibilidades de melhoria dentro da AWS. Se não me engano, acho que eu até já acabei abrindo aqui. Deixa eu pegar para cá. Aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês, né? Na verdade, a mesma página. Acabei repetindo aqui o link. Mas aqui a gente pode ver aqui como usar o Well Architected Tool. Ele vai me trazer aqui para o console, tá, galera? Depois eu mostro o console, mas aqui eu estou dando uma passada rápida com vocês. Então, o que ele vai fazer, né? A gente tem o workload, né? Que basicamente é a sua arquitetura de nuvem que já está hospedada na nuvem. Então, se eu tenho uma API que roda com EC2, que roda com DynamoDB, que roda com Lambda, com API Gateway, com algumas outras soluções, você define aqui, né, qual é o workload, certo? Você vai passar aqui algumas descrições, um nome, uma descrição, a identificação do dono, né? Deixa eu aumentar aqui, acho que ficou muito pequeno. Você vai passando as informações relativas aí à sua arquitetura, se ele está no ambiente de produção ou pré-produção, quais as regiões que ele está, passa algumas contas, né? Contas das pessoas mesmas responsáveis. Você pode, inclusive, passar aqui o ARN, que é o Amazon Resource Name. Por exemplo, uma instância C2 ela tem um Amazon Resource Name. Uma tabela no banco de dados tem o Amazon Resource Name. Uma função Lambda, tudo que você cria, todo recurso que você usa com base no serviço, ele ganha um ARN, que é um Amazon Resource Name. Então, você pode passar bastante informações aqui e prosseguir com ele, tá? Eu não tenho nenhum workload rodando aqui para colocar, mas é mais para vocês conhecerem aqui a cara dele,
vale a pena que vocês explorarem depois essa ferramenta, beleza? E aí ele vai trazer uma série de sumários com os reportes, né? E os resultados dessa revisão. Então é bem legal que a AWS tira do arquiteto todo esse trampo de fazer na unha. Ah, vou analisar serviço por serviço, tudo mais, ela já faz isso aí de forma automática. Então é bem legal. Tem um vídeo aqui de iniciação, ele fala um pouco mais aqui da documentação, do que é o Well Architected Tool. Algumas coisas não tem em português, tá, galera? Então eu super recomendo aí que vocês dêem um gás no inglês, porque é muito necessário, eu diria que é vital, tá, para trabalhar aí na área de TI. Então tem muita coisa legal aqui, fala do Architected Framework, algumas definições, e fala do Lenses, né? Que é o serviço que trabalha em cima da arquitetura analisando e gerando esses reportes. Beleza? Bom, então vamos voltar aqui para a apresentação. Acabei duplicando o slide aqui, tá? Então, o que ele serve para fazer, né? Então, ele faz as avaliações de arquitetura, dá exemplos de melhores práticas que você pode implementar na sua arquitetura. Ele analisa a sua arquitetura com foco nos 6 pilares, gera insights personalizados, ele mesmo já trabalha e gera esses relatórios. Ele é facilmente integrável com os outros serviços da AWS e possui uma série de documentações e orientações, que foi o que eu mostrei agora há pouco ali, tá? Vou ver aqui. Bom, então, galera, para fechar a nossa mentoria, eu vou mostrar para vocês um exemplo simples de como começar a implementar aí uma arquitetura focada nos pilares do Well Architected Framework. E para isso a gente vai utilizar um serviço chamado AWS CloudFormation. Ele é um serviço do tipo infraestrutura como código. Então você cria templates de código e sobe esse template para que ele possa importar dentro do serviço e já criar a tua estrutura. Em vez de você ficar indo lá, criar instância, configurar grupo de segurança, liberar porta e tudo mais, está tudo descrito no código e ali você consegue implementar de uma forma bem rápida e prática. Antes da gente ir para a prática, né, eu só vou concluir aqui. Então, o objetivo aí do Well Architected Framework é dar esses pilares para que o arquiteto pense, né, em como desenvolver a melhor solução possível. Ele é um norte, tá, galera? Ele é um norte do tipo, por onde eu começo? Começa pelos 6 pilares. Foca neles, que a tua solução vai ficar show, tá? Pode deixar, Reginaldo, eu vou passar o link aqui, tá? A gente já vai voltar aqui para a prática. E aí, utilizando o Well Architected Tool, você pode pôr em prática esses pilares aí do Well Architected Framework e rodar aí a sua aplicação, beleza? Então, galera, vamos agora para a nossa prática. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estou aqui com o meu GitHub aberto, tá? Vou mandar o link aqui para vocês podem clonar. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Basicamente é um template no formato YAML, né? Extensão YML. Então, de forma resumida, o que ele faz? Ele é super básico, tá? Ele é muito elementar, tá? Ele tá, assim, é só prática. Para ser uma arquitetura a nível de produção, vai muito mais recursos. Mas aqui, nesse template em específico, eu quis dar uma aplicação na parte de segurança. Um exemplo bem prático, tá? Então, o que nós fazemos aqui nesse arquivo, né? Então, aqui ele aloca os recursos, certo? Tudo que é recurso da AWS vai ser alocado dentro dos resources, né? Resources que são os recursos. Então, ele tem um recurso aqui que é o Security Group. Security Group é basicamente um firewall, tá, galera? Então, aqui você diz que porta está aberta, que porta não está para o tráfego da internet. Então, você dá um nome para ele. Ele é do tipo AWS EC2 Security Group, ou seja, é um firewall para instâncias do EC2. Tem uma descrição, que está dentro das propriedades.
E aqui ele tem o ingress, ou seja, ele permite o acesso, ou melhor dizendo, eu defino em qual porta eu tenho acesso para dentro da minha instância. Nesse caso, eu apenas vou receber tráfego da porta 22 para a porta 22. Aqui é um acesso SSH, tá? E aqui eu tenho o CIDR IP, né? No caso aqui o 000 significa que qualquer máquina pode acessar. Mas eu poderia definir um IP específico. Mas nesse caso, como exemplo básico, está aqui liberado para todos, né? Um outro recurso, instância DC2, é uma máquina virtual, tá? Então ele é do tipo instance, não uma instância, o Image ID. Dentro do DC2 tem imagens como Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server, Fedora, SUSE, vários sistemas operacionais, tá? Ele não é meramente o sistema operacional, aqui ele já aloca vários outros recursos dentro dele. Instance Type, lembra que a gente falou no pilar ali da otimização de custo? É o tipo da instância, tá? Então, você pode utilizar aqui o tipo T2 Micro ou Micro, que é o tipo que está dentro do Free Tier. O Free Tier é o nível free, grátis aí de uso, que você pode usar sem pagar. No caso do EC2, no primeiro ano da sua conta, você tem 750 horas mensais da instâncias do tipo T2 Micro, que nada mais é que 24 horas por dia, 30 dias por mês, 30 vezes 24 dá 720, coloca aí mais 24 dos dias que tem 31, você tem 744 horas, é isso? Então você pode usar ele gratuito para quem criou a conta há menos de um ano. E aqui eu estou linkando o Security Group com a minha instância C2, ou seja, essas regras de acesso se aplicam a essa instância. Eu poderia colocar várias regras aqui, várias instâncias e definir quais seriam. Nossa, meu mouse está bugado aqui no StreamYard. E aqui eu tenho uma key pair, que é uma chave de acesso SSH, tá? Para quem quiser fazer o acesso remoto. Beleza? Bom, então vou clonar o repositório aqui. Vou copiar aqui. Quem quiser me acompanhar, quem já tiver conta na AWS pode ficar à vontade. Deixa eu ver se consigo aumentar. Então, vou clonar aqui. Git clone. Beleza, clonei. Vou dar aqui um CD de mentoria. Deixa eu ver como é que eu faço para abrir o code, espaço, ponto, abrir. Vou abrir o VS Code aqui, tá? Para a gente ver o código. Mais legal. Dá um Ctrl mais aqui. Então, aqui está o meu template, tá, galera? O template que a gente baixou, beleza? Eu vou abrir aqui no File Explorer, porque eu vou precisar aqui desse caminho quando eu for fazer o upload, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso... Vou no console. Então, vou voltar aqui no console da AWS. Para quem já teve contato, essa aqui é a interface inicial. Para quem não teve essa interface inicial, a gente tem vários serviços da AWS, são várias categorias aqui, tá? Então, eu posso procurar aqui por categorias. Vou colocar aqui, ó, Security. Então, veja que ele traz vários serviços relacionados à segurança, tá, galera? Então, muita coisa que vocês podem encontrar por dentro do console. Eu vou utilizar esse serviço aqui, que é o CloudFormation, tá, galera? Esse serviço é muito legal, porque ele automatiza o deploy das aplicações, tá? Então, vamos lá. Aqui o que a gente faz? A gente cria uma stack. Stack é pilha. Então, eu tenho uma pilha de recursos AWS que eu estou alocando. Então, vou aqui, Create Stack, tá? E aqui eu tenho um template pronto, ou seja, template is ready. Ou ele está num bucket das 3, que é o meu repositório de dados, o repositório de arquivos, ou posso fazer o upload. Eu vou fazer o upload aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui.
Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o caminho da minha pasta. E vou subir o meu template aqui. Beleza? Olha que interessante. A gente pode vir aqui, ó, View in Designer. Deixa eu ver se eu consigo abrir numa outra aba. Beleza. Olha que legal. Ele mostra de forma gráfica o que a gente está alocando de recursos. Então, eu tenho uma chave do EC2, no SSH, um grupo de segurança e a instância EC2. E eles estão aqui ligados, tá? E aqui eu tenho o meu template. Aqui ele subiu, ok? Então, vou voltar aqui para o nosso CloudFormation e vou aqui em Next. Vou dar um nome para essa stack. Então, vou fazer aqui deal CF de CloudFormation, Well Architected Framework, Stack. Clicar aqui em Next. Aqui ele vai pedir algumas configurações. Isso daqui a gente pode deixar em branco, tá? Isso daqui é um pouco mais, os tópicos um pouco mais aprofundados sobre roles, do IAM. Temos algumas políticas, enfim. Rollback, no caso, por exemplo, se deu algum problema, ele mata os recursos para não ficar rodando sem funcionar. E Next. Beleza? Próximo passo aqui, vai lá para baixo, Submit. Aí, ok. Então, agora ele está criando para nós, galera. Então, é só a gente esperar. Ele leva que é bem rápido, como são poucos recursos. A gente pode vir aqui, Stack Info. Opa, Rollback in Progress. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Qual foi? Agora ele não falou aqui o erro. Vamos ver aqui. Deixa eu atualizar isso aqui. Ver por que ele não criou aqui. Deixa eu ver, interessante, porque ele mal criou aqui. Deixa eu mudar de região. Tá, que aqui ele tentou abrir uma stack que não tem nessa região. Vou voltar aqui. Vamos lá, vou mandar aqui de novo, create stack. Next. Opa. Vou escolher o arquivo aqui. Deixa eu só procurar aqui, pessoal, rapidinho, porque eu testei ontem esses templates. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui onde que eu coloquei. Só encontrar aqui, achei. Bom, é o mesmo template aqui, que eu tenho outra versão. Se a gente vier aqui no Designer. Leaf. Então, é o mesmo formato aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não, peraí, peguei o template errado, galera. Só um segundinho aqui. Vou substituir esse template aqui por um que está funcionando de boa. Vamos ver aqui de novo. Isso. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Como é que volta aqui sem precisar reiniciar o processo? Bom, vou dar um leave aqui e vou subir de novo, tá? Porque ele perdeu aqui o upload. Vamos aqui dar um next. Aqui, bio. Well Architected Framework. Deixa eu ver aqui, tudo certo. Next. Submit.
Então aqui está dando o Creating Progress. Acho que agora vai, porque esse template aqui... Aí, tá indo certinho agora. Então tá Creating Progress, ele já criou o grupo de segurança, já criou a minha chave do SSH, e agora ele está spanando aqui a minha instância do EC2. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos então lá no EC2. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa é a nossa instância, tá, galera? Então ela acabou de subir. Ela subiu junto com junto com aquela pilha, né? Então essa stack é uma stack com a instância, com um grupo de segurança. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, no security. Aqui é o meu security group, veja aqui, ó, de mentoria. Então foi criado agora. A instância está rodando. Inclusive a gente pode até testar se ela está funcionando. Aqui, ó. Está no modo de initializing ainda, está começando, mas vamos ver se a gente consegue conectar ela, porque dá para conectar pelo próprio browser, pelo Instance Connect. Ele abre um terminal mesmo. Vamos ver que está estabelecendo a conexão. Aí, beleza. Criamos aqui a nossa instância. Então, subiu a instância, beleza? Uma coisa que a gente pode ver aqui. Vamos aqui na parte de segurança dela. Vamos abrir esse security group. Lembra que eu falei que é o firewall? Ele diz quais as portas que estão abertas ou fechadas. Então, opa, deu crash aqui no Chrome. Bom, vamos ver aqui, ó, inbound rules. É aquele ingress rules que a gente viu no template, tá? O que significa? Que apenas a porta 22 está aberta para acesso. Como eu disse, todos os IPs apenas nessa porta, que é o protocolo SSH, tá? Para acesso remoto. Fechou? Então, aqui outbound rules são as regras de saída padrão, tá? Bom, e é isso, galera. Agora, para finalizar o exemplo, vamos voltar lá no CloudFormation. E agora, para finalizar, é sempre interessante limpar o que a gente fez, né? Então, vou fazer aqui, ó, delete stack. Então, todos esses recursos foram eliminados. Aqui a gente tem umas coisas bem legais para citar nesse exemplo. Automação. Eu não precisei ficar criando nada na mão, indo no console, clicando em botão. Eu simplesmente subi um template que rodou de boa ali. E agora, também com um clique, ele derruba tudo aquilo que eu fiz. Então, se você não precisa mais de uma arquitetura, não tem necessidade de manter ela ali consumindo, né? Então, agora tem aqui o Delete in Progress. E nós vamos ver lá no EC2 que minhas instâncias são 3 porque eu tenho uma rede blockchain rodando aqui, tá? Uma rede blockchain privada que eu subi. A instância sumiu, beleza? Bom, e é isso, galera. Aqui nós finalizamos, então, a teoria e a prática dessa mentoria. Bom, deixa eu ver aqui, vou dar uma olhadinha aqui em algumas questões, tá? A Silvia perguntou sobre o uso do Grafana, né? Qual que é a vantagem? Para ser sincero, Silvia, eu não utilizei o Grafana, tá? Tem empresas que preferem usar soluções de terceiros e a AWS ela é super versátil para adotar, né? Por exemplo, a gente tem aqui o CloudFormation,
mas pode usar, por exemplo, o Terraform, pode usar o Puppet, o Chef ou vários outros gerenciadores aí de infraestrutura que a AWS também suporta. Então é bem legal, tá? Ela tem uma integração muito boa. Agora, dizer o porquê que um é melhor que o outro, eu não tenho essa experiência para dizer, tá? Mas eu posso pesquisar também e trazer essas respostas, ok? Bom, o Paulo pergunta, né, qual que é o peso do Well Architected Framework na prova de certificação Cloud Practitioner, né? Ele pode ser que ele não seja citado diretamente, tá? Mas nas certificações, as questões elas são focadas justamente em como você criar essas arquiteturas aí de forma bastante de forma segura, resiliente, de baixo custo, né? Então, indiretamente, você acaba tratando, na verdade, porque a AWS ela traz tudo baseado nesses pilares. Então, inconscientemente, ou melhor dizendo, indiretamente, ela acaba pesando em toda a certificação, na real. Beleza? Bom, então, Leonardo, assim, de acordo com o custo, você tem que definir algumas rotinas, né? Você precisa configurar os serviços para eles serem eliminados. A AWS, melhor dizendo assim, o gerenciamento de custos da própria AWS ele não derruba o serviço, mas ele alerta, tá? Ele te manda alertas e aí você vai lá e derruba ou ajusta o serviço, tá? Bom, então é isso, galera. Chegamos aqui no final da nossa mentoria. Quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado aí novamente. Espero que tenham aproveitado. Então é isso. Muito obrigado, tá? Façam um bom proveito, reassistam essa aula. Até mais, meu povo.